Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do Com Rose Pode. Gente, desde já eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, tá? Que é muito importante para a gente. E também dar aquele likezinho se você estiver gostando do conteúdo, é claro, e compartilha, tá bom? É isso aí, gente. Vocês já ouviram falar em investimentos, em XP, em o primo pobre, o primo rico, enfim, já ouviram falar disso aí? É isso aí o nosso assunto de hoje. Mas antes, eu quero lembrar vocês que nós estamos na TV. É isso mesmo, gente. Estamos na TV através da NET e da Claro TV no canal 16. Então, vocês acessam lá, quem tem a NET, quem tem a Claro TV, canal 16, com Rose Pode, todas as quintas-feiras, às 20 horas, tá bom? Então, se ficar mais cômodo para você assistir pela TV, tá aí uma boa opção. E também, se você não tem, claro, não tem TV, nós temos o aplicativo Sou TV, você pode assistir também aí pelo seu celular. E, é claro, YouTube e também Spotify, ok? Olha, gente, estamos aí expandindo aí pelo mundo o podcast aí com Rose Pode. Também agradecendo aos nossos patrocinadores, Sarto Store e Sandrin Móveis Planejados. É isso aí. Bom, gente, então, como eu falei para vocês, o assunto de hoje é bem legal. A gente ouve muito falar, né? O que você faz com o seu dinheiro? Você investe? Você guarda embaixo do colchão? Como é que tá? Você põe na poupança? Então, hoje eu convidei aqui dois caras, assim, que entendem de tudo de mercado financeiro e vai dar aí uma boa explicação, um bom parâmetro para a gente saber realmente o que a gente faz com o nosso dinheiro. O primeiro convidado de hoje, Juarez Carvalho. Juarez, seja bem-vindo. Olha, o Juarez, gente, ele trabalha há anos já. Quantos anos, Juarez? Há mais de 45 anos no mercado financeiro. É isso aí, gente, há mais de 45 anos no mercado financeiro. Quem conhece aí o Juarez já de banco antigo, passou pelo Itaú, pelo Bradesco e muitos outros, ele vai contar aqui já pra gente. Hoje ele é sócio da Elo Investimentos, ele é pós-graduado em finanças pela FGV e atua aí no mercado financeiro, como ele falou, há mais de 40 anos. E também aqui o seu parceiro, né, de trabalho, o Davi Gomes. Davi, seja bem-vindo ao meu podcast. Vamos ver aqui, o Davi, ele é diretor de marketing, né, na Elo Investimentos, formado também em administração e produz conteúdos nas redes sociais sobre finanças. Que legal, aí temos um parceiro, então, aí, né, de redes sociais. Sejam bem-vindos vocês dois, é um grande prazer recebê-los aqui. Muito obrigado, prazer estar aqui falando de um assunto tão importante. É verdade, então nós já vamos começar eu vou começar então, primeiro pelo Juarez e depois você, Davi, responde pra gente. Como é que vocês começaram no mercado financeiro? Bom, eu iniciei lá novinho, com meus 18 anos de idade, naquela época, começando a entender um pouquinho de banco, lavando banheiro. Olha como que você começava no banco. Naquela época, você era contratado para iniciar e depois você ia subindo. Aí subi, comecei no Banco Itaú, com meus 18 anos de idade, fui crescendo, com muito tempo aperfeiçoando os encargos, subindo para ser gerente. Cheguei a gerente com 25 anos de idade, eu já era gerente adjunto e depois fui gerente geral. Fiquei no Itaú durante 24 anos, depois fui para o Bradesco. No Bradesco fiquei mais meus 20 anos e depois aposentei. E hoje trabalho no mercado financeiro na área de investimento, junto com o escritório na Elo Investimento, nos quais eu sou um dos sócios. Que legal. E você, Davi? Então, minha experiência é um pouco mais curta, como vocês podem imaginar, mas o que eu vejo que eu e o Juarez, nós temos em comum é essa vontade de crescer. Advindo dessa história que ele teve, da história que eu tive também. A minha história no mercado financeiro, ela começa quando eu tinha por volta de 16 anos, então eu ainda estava no ensino médio, mas eu gostava muito de estudar economia, achava um assunto interessante, então eu sempre buscava aprender mais sobre. Mas eu vejo que quando você está ali no último ano do ensino médio, é um desafio que os jovens têm, que parece que só tem 3 caminhos a serem seguidos. Se você gosta de ler, de fazer boas apresentações, é direito. Se você gosta de exatas, é alguma engenharia, não interessa qual. E o pessoal que vai fazer medicina. Então, diante desse cenário, na época eu optei por estudar direito.
Mas durante a faculdade de Direito, eu ainda estava com esse hobby comigo, até que chegou um ponto que eu ia para aula, a professora estava explicando direito penal, eu baixava a cabeça, puxava um livro da mochila e ficava lendo sobre investimentos. Aí eu falei, quer saber, acho que eu preciso trabalhar no mercado financeiro mesmo, é o que eu quero. Então comecei a conhecer algumas pessoas da área, entrei no mercado financeiro em 2020 e desde então fui pegando mais responsabilidades, saindo desde a parte operacional e hoje indo para uma parte mais estratégica envolvendo a parte de marketing e pensando realmente em como o nosso escritório vai produzir conteúdo para atingir as pessoas certas e levarmos um conteúdo de qualidade para as pessoas. É isso aí. Porque dinheiro é uma coisa muito importante, né? Então, como é que vocês, o que vocês orientam aí para quem quer começar a investir? Hoje o problema de investimento é justamente essa pergunta básica. Como é que você faz para começar a investir? Primeiro, você tem que se organizar financeiramente, tá? Você tem que ter uma organização, um planejamento futuro, para que você consiga começar a fazer os seus investimentos com o pé no chão e, logicamente, dependendo do perfil de cada um, ele vai começar a iniciar o processo de investimento e, logicamente, precisando de alguém que possa encaminhá-lo. E é função nossa que somos hoje assessores de investimento. Achei perfeito o jeito que o Juarez iniciou comentando de pés no chão. Se eu fosse falar 3 passos para alguém começar a se organizar financeiramente, e isso vale desde a pessoa que tem um patrimônio gigantesco até para uma pessoa que está começando no mercado de trabalho agora e quer desde o início se organizar, seriam 3 etapas. A primeira é a pessoa ela ter metas financeiras. E por que é importante ter uma meta? Em alguns momentos da vida dessa pessoa, ela vai precisar abrir mão de algumas coisas para atingir um objetivo. Se ela simplesmente quer economizar, isso é uma coisa que pode não trazer tanta razão para que ela, de fato, abra mão dessas coisas. Agora, se ela fala, não, eu vou economizar para viajar para tal lugar, para construir uma casa, isso torna atingir o objetivo mais fácil. Segundo passo seria fazer um diagnóstico financeiro da vida dela. Então, ela está devendo atualmente, quanto que ela ganha por mês, porque tem pessoas que nem isso têm noção. Então, um diagnóstico de como estão as coisas atualmente. E o terceiro passo é a criação desse plano financeiro mesmo, que nós dividimos em 3 etapas também. O primeiro seria fazer mais com menos. Uma pessoa tentar otimizar os gastos dela mesmo. O objetivo não é virar mão de vaca, parar de gastar. As pessoas têm medo de planejamento financeiro por isso. Mas a ideia do planejamento financeiro não é você parar de gastar, é sim gastar de forma consciente. Segundo, é buscar ganhar mais. Então, buscar novas fontes de renda, buscar crescer o lugar onde já trabalha. E o terceiro pilar seria investir. Porque muitas pessoas fazem os outros passos de forma perfeita, mas negligenciam os investimentos e por isso não deixam muito dinheiro na mesa também. Primeira coisa que ela faz quando sobra um pouquinho, fala, eu vou colocar na poupança, tá? Aquela história da poupança. É isso que eu ia perguntar agora para vocês. Eu acho que a poupança é o quê? É um dos investimentos mais antigos que existe. Mais antigo que existe hoje. E ela ainda é válida, ainda é bom investir na poupança? Não, pensando no nível do mercado financeiro hoje, com a taxa de juros, que é a Selic, né? Que é o CDI que se falam, ela realmente, por enquanto, não é viável, porque realmente o mercado paga muito mais, melhores investimentos, porque a poupança hoje é em torno mais ou menos de 8%, 8,10%, enquanto você vê a Selic hoje estava no patamar de mais de 13%, caiu para 12,85%, e a tendência é cair mais, e a gente sabe que até chegar nela, ainda outros investimentos são mais importantes. A pessoa tem que pensar muito nisso na hora de fazer o investimento. Exatamente. Davi, e o que você orienta, onde que devemos investir para quem quer, assim, tem uma meta a curto prazo? Como você falou aqui, uma pessoa que quer fazer uma viagem ou uma reforma da casa, o que você poderia orientar? Então, o que nós aconselhamos, e isso que é legal, inclusive, como você comentou, é você decidir quais serão os seus investimentos com base nos seus objetivos. Não basta só começar a investir, senão você pode seguir a dica de algum amigo, escolher algum investimento. E o interessante dos investimentos é isso. Uma coisa pode ser ótima para uma pessoa e terrível para outra. Então, pensando numa pessoa que ela vai fazer uma viagem no curto prazo, ou se não tem algum outro objetivo, o investimento que a gente direciona essa pessoa é algum investimento de renda fixa, seja algum fundo de investimento com alta liquidez, ou seja, a pessoa consegue resgatar esse dinheiro de forma fácil, ou se não, o próprio Tesouro Direto. Até comparando o Tesouro Direto com a poupança, como o Juarez comentou, é um investimento que ele paga menos, ele remunera mal o investidor. O Tesouro Direto, ele é um investimento que ele é extremamente seguro. Em resumo, você está emprestando dinheiro para o governo. Então, no pior dos cenários, o governo imprime dinheiro e te paga. Então, o risco é muito baixo.
e vai ter uma boa rentabilidade acompanhando a taxa de juros do Brasil. Então, no caso do Tesouro Direto, seria o Tesouro Selic, que vai acompanhar a taxa de juros. A pessoa vai conseguir resgatar quando ela quiser, ela não vai sofrer grandes oscilações no patrimônio dela. Ela não corre o risco de investir lá R$10.000, de uma hora para outra ela ter R$7.000, R$6.000. Então, tem um objetivo de curto prazo, um investimento em renda fixa seguro, como um Tesouro Direto, pode sanar essa pessoa de forma perfeita. Ela às vezes vai colocar a longo prazo, não tem problema, pode colocar a longo prazo, os prazos são mais longos, 2028, 2030, 2035, até a capacidade de absorção do governo de captar dinheiro nesse mercado, pagando essa taxa de juros para ele, é muito grande. E ele pode ter, como o Davi falou, a liquidez. Pô, preciso qualquer hora usar o dinheiro, vai lá e ele faz o resgate. Ô, Juarez, você que tem mais experiência aí bancária, aquele dinheiro que a gente tem, que fica na conta, vale a pena a gente deixar na conta ali, nessas aplicações, essas baixas automáticas? Como que funciona isso aí? Vale a pena? Olha, isso aí? Rose, isso é uma das coisas, um erro muito grande que as pessoas cometem sem saber por que está ali. Porque ele deixa o dinheiro, esquece e vai tratar das suas coisas, vai cuidar da sua empresa, vai cuidar dos seus negócios, esquece que o dinheiro, ele estando na aplicação automática, eles pagam muito abaixo daquilo que é o CDI. Em torno de seus 20%, 30%, quando você poderia estar recebendo 100% numa aplicação normal. Consequentemente, existe uma desvalorização disso aí. Porque a inflação existe todo dia. A gente sabe disso. E ele deixando dinheiro na conta, simplesmente ele está perdendo. Então, o conselho que eu dou é que tem dinheiro parado em conta, que vá procurar investimento com liquidez diária. Tem liquidez diária que pode ser pago com 90%, 100% do CDI, e você está sendo bem remunerado. Tenho certeza disso. E para vocês dois aí, quais são as opções de investimentos mais seguros? Eu acho que eu partiria no premissa do Tesouro Direto mesmo. Então, o investimento que você está emprestando dinheiro para o governo, como eu comentei, no pior dos cenários possível, o governo consegue imprimir esses recursos e pagar a dívida que ele possui com você. E se a gente for imaginar um cenário onde o governo quebrou, significa que várias empresas já quebraram, ações, fundos imobiliários já passaram por esses momentos difíceis, vamos dizer assim. E é até interessante nessa questão de, deixa o dinheiro na conta, eu começo a investir. A gente tem um caso no escritório que a gente acaba usando de exemplo. Um cliente que ele era médico, inclusive. Então, essas pessoas que não costumam ter tempo, ficam mais no universo delas, que é a medicina. E ele dizia que ele não tinha tempo para fazer os investimentos, não tinha tempo para se preocupar com as finanças dele. E nesse momento o assessor explicou para ele que se ele parasse ali 1 hora naquela semana para entender o que estava acontecendo, de entrar nas oportunidades que nós estaríamos mostrando para ele, no final do ano ia sobrar ali o equivalente a um salário que ele possui mensal. Então, ele estava naquela rotina de não, preciso trabalhar, só que se ele destinasse o tempo dele para entender sobre os investimentos, as finanças, ele ia receber um salário a mais no final do ano, que poderia significar umas férias, uma viagem com a família. Então, quando a gente vai pensar em investimentos, o planejamento financeiro, as pessoas, elas têm medo ou digam que não tem tempo para isso, mas tem uma frase que eu gosto muito, de repetir ela algumas vezes no escritório. Eu acho muito legal quando a gente consegue pegar frases de outras áreas e englobar nos investimentos, que é uma frase da Santa Teresa d'Ávila, que ela diz que é justo que muito custe o que muito vale. Então, obviamente, você vai ter que despender tempo para entender seus investimentos, para se planejar financeiramente, mas isso com certeza vai valer a pena. Então, a gente tem esses exemplos de pessoas que pararam para entender suas finanças e foram muito bem recompensados por isso. Com certeza. E a gente, lógico, sabe que tem diversos investimentos hoje no mercado, e quando você fala em segurança, como ele falou, mais seguro hoje o tesouro, porque realmente é aquilo que acontece. Se acontecer amanhã de quebrar o país, aí é aquele efeito cascata. Mas seria o último a acontecer. Mas nós temos outros produtos. Por exemplo, você temos hoje aí um CDB, que o CDB tem um fundo garantidor de crédito que protege até 250 mil e até 1 milhão por CPF, isso em instituições diferentes. Então, já é um produto e outros produtos, como LCI, LCA, são produtos que têm realmente uma maior segurança nesse sentido também. Certo. E falando um pouquinho de inflação, como é que a inflação ela afeta os investimentos aí da gente no poder de compra? Perfeito. A inflação, acho que é um dos principais fantasmas no Brasil, né? Já foi um inimigo gigantesco da população brasileira mesmo. Hoje, graças a um trabalho muito bem feito por parte do governo brasileiro dos últimos 20 anos, principalmente depois do Plano Real, a inflação ela está mais controlada. Mas enquanto a gente está tendo essa conversa, a realidade é que o nosso dinheiro está perdendo o poder de compra dele.
Então, a inflação, se a gente for dar uma definição dela, ela é, dando uma definição técnica e depois traduzindo ela, né? A inflação ela é a expansão da base monetária e o que ocasiona o aumento dos preços. O que eu estou querendo dizer com isso? A inflação ela é o aumento da quantidade de dinheiro circulando na nossa economia. Seja o governo colocando dinheiro para projetos, é o aumento da quantidade de dinheiro, por conta disso os preços sobem. Uma forma de controlar a inflação, que é muito usada aqui no Brasil, é o aumento da taxa de juros. Então, a taxa de juros e a inflação aqui no Brasil tem essa relação como se fosse uma gangorra. A inflação sobe, o governo preocupado com a inflação chegar naqueles patamares estratosféricos, igual já aconteceu no passado, aumenta a taxa de juros, só que se aumentar muito a taxa de juros pode ocasionar uma recessão, e é algo que ninguém quer também. Então, eles vão aumenta a taxa de juros, a inflação cai, depois, para não entrar em recessão, diminui a taxa de juros para estimular o consumo, e é assim ao longo do tempo. Essa relação entre... Muitos economistas vão dizer que uma inflação num patamar não tão alto é saudável porque aquece a economia. O que não pode acontecer, igual é na Argentina atualmente, que a inflação lá anual está mais de 100%. 100%, é um absurdo. Né? Mas a inflação, já que não tem como fugir dela, ela vai existir, o que a gente pode fazer é se preparar para ela. E a melhor forma de se preparar para não ficar totalmente dependente é fazendo bons investimentos. A gente sabe que no Brasil, por exemplo, a gente fala assim, você vive sem inflação no Brasil? Não tem como a gente viver sem inflação. Mas a inflação pode ser controlada. Uhum. Quando você via que existia uma expansão no mercado muito grande de investimento, quando a taxa de juros estava 2% ao ano, então as pessoas realmente investiam no mercado, estava procurando fazer o melhor pela empresa e crescendo. Mas ela subiu para um patamar muito alto, a taxa de juros, que é o cálculo que eles fazem é o seguinte, é preferível eu ganhar 10, 12, 13% ao ano do que investir na minha empresa. Então vou ganhar porque isso aí é um ganho que na realidade não faz o país crescer, realmente faz o país realmente andar de lado e muitas vezes até para trás. Então essa busca de diminuir a taxa de juros hoje realmente vai ajudar muito ao país a nível de crescimento, a gente não tem dúvida, para expandir os negócios. E quando a gente fala em inflação, tem um gráfico bem interessante, a gente costuma mostrar em algumas palestras que a gente dá, que mostra a criação do Plano Real em 94 e comparando com quanto vale uma nota de R$100 atualmente. Atualmente, o nosso poder de compra ele é cerca de 85% menor do que era em 94. Uhum. Então, a inflação é justamente isso. O governo perdendo, o dinheiro perdendo valor ao longo do tempo. Uhum. E a melhor forma de se proteger contra isso é investindo. Um exemplo besta, que a gente costuma dar, principalmente quando a gente estiver em escolas para palestrar, para pessoas que estão no ensino médio, até no ensino fundamental, querem entender, durante a palestra eu pergunto para aquelas crianças, para aqueles adolescentes, quanto está custando um salgado na cantina deles, por exemplo. A última vez que eu fui palestrar, se eu não me engano, era R$7 um salgado na escola que eu estava conversando. Eu falei para eles, então, quando eu tinha a idade de vocês, com R$5 eu ia para a escola e comprava um salgado e uma tubaína. Aí todo mundo, meu Deus do céu, como assim? Como é que muda tanto assim, né, de uma hora para outra? Então, é um exemplo bobo, mas só que mostra justamente o que é inflação. É nossa capacidade de precisar de mais dinheiro para fazer menos. Poxa, que legal essa questão aí de vocês da empresa Elo. Fazer esse trabalho com as crianças das escolas é muito importante, porque já vai preparando, né? Os preparando aí para adultos que vão saber o que fazer com o dinheiro, né? Exato. Com certeza. Nós tivemos até aqui um convidado, né? O contador, o Emerson França, e aí ele falou que 80% das pessoas, da população geral do Brasil estão endividadas, né? Sim. Então, é um bom começo. Parabéns aí para vocês. Sim, a gente pensa muito nesse trabalho de educação mesmo. Educacional. Atualmente no escritório, nós acabamos ficando restritos a investidores alta renda, pessoas que possuem mais patrimônio. Então, nós não conseguimos atender pessoas que não se enquadram nessa faixa, mas o que a gente consegue é ensinar essas pessoas desde a base, né? Uhum. Então, nós costumamos ir em escolas, em ligas de universidades, como eu comentei com vocês antes de iniciar o podcast. Quanto mais pessoas entenderem a importância de lidar com o próprio dinheiro, melhor. Porque o jovem hoje tem que pensar no futuro. E o futuro, para ele pensar nesse sentido, é realmente acompanhar isso, acompanhar o mercado. Eu sempre falo para meus clientes o seguinte, olha, a melhor coisa que tem para você é ter o seu investimento, os seus investimentos bem, é você conhecer. Uhum. Então, a gente procura explicar para eles realmente como é que funciona o mercado, como é que funcionam os investimentos. Por isso que dá-se o nome de assessoria
Essa assessoria que a gente faz para eles é realmente para eles conhecerem. Não adianta ele ir lá comigo e aplica o meu dinheiro e esquece. Eu falo, não, eu prefiro explicar para ele direitinho todo mês, fazer sempre uma reunião, mostrando como é que estão os investimentos, mostrando como é que está o mercado, como é que está essa inflação com relação à taxa de juros, e para ele ficar realmente consciente que ele está no lugar certo para isso. Falando em jovens, né, não tem como a gente não ligar aí jovens ao mundo digital, né? E me fala uma coisa, a questão dos bancos digitais, eles são seguros para investimentos? Então, os principais bancos são, até, se não me engano, no início desse ano, surgiu um burburinho gigantesco falando, meu Deus, o Nubank vai falir, outras instituições digitais. Mas boa parte dessas empresas, elas são negociadas em bolsa, por isso passam por diversos processos para mostrar que elas são sólidas mesmo. Então, esses bancos, até citando o nome de alguns, né? Banco Inter, C6, Nubank, são bancos sólidos, que possuem ali bons executivos, boa parte deles são negociados na bolsa. Então, eles tendem a ter uma segurança maior mesmo, esses bancos. Tem ali, como pode dizer, o Banco Central regula a existência desses bancos, justamente. Eles são acobertados pelo FGC, então a gente fica com um pouco de receio, né? Especialmente as pessoas que vieram antes desse universo, que estão acostumados com a agência física, de você ter ali uma representação concreta daquele banco, mas boa parte desses bancos, eles realmente são confiáveis e realizaram um bom serviço de democratizar o acesso às ferramentas bancárias mesmo, né? Claro que por conta disso, às vezes eles não conseguem oferecer serviços mais complexos, aí você precisa realmente ir para um banco, para uma corretora, como a XP, para ter acesso a serviços mais sofisticados, vamos dizer assim. Mas eles resolveram um problema gigantesco que a gente tinha no Brasil de pessoas que ficavam às margens mesmo. E a gente pensa, às vezes, naquele jovem que iniciou no mercado de trabalho, de uma família de baixa renda. Primeira conta que ele ia abrir num banco tradicional já tinha ali uma taxa de manutenção de R$70 por mês. E muitas vezes esse jovem ganha R$600. Começa pagando justamente 10% às vezes daquilo que ele ganha. Era um absurdo. Então, né? esses bancos tradicionais, esses bancos digitais, eles foram muito importantes para realmente democratizar o acesso ao sistema financeiro do Brasil. E esses principais bancos são regulados pelo Banco Central, então eles transmitem uma solidez. O Davi falou uma coisa muito importante, que esse é autorizado pelo Banco Central. Você tem uma ideia, hoje a corretora, que seria uma corretora que é a XP, hoje é um banco XP. Ele é um banco XP. Hoje nós temos inúmeros produtos e serviços, como os bancos, e uma gama de produtos diferenciados de banco. Uma plataforma muito ampla. E isso foi aos poucos sendo cada vez mais no crescimento dessas corretoras que viraram banco, procurando dar todo atendimento para o cliente com tudo aquilo que o banco tem. Então, é um banco digital hoje, mas um banco que tem tudo para te oferecer. E isso que é mais importante hoje. E sem custo, né? Isso é a realidade, o custo para você ver. Hoje, que lançaram os cartões de crédito sem custo hoje, antes que era cobrança de cartão de crédito um absurdo, você pagava uma tarifa. Eu lembro que eu estava em banco, a tarifa era muito grande, a gente pensava em percentual, às vezes o cara gastava R$1.000 de cartão de crédito por ano e representava às vezes 10% do que ele gastava por mês a nível de custo quando ele fazia as compras. Então hoje não, hoje você tem muitas opções. Eu acho que isso é importante. Então. Legal. E falando aí um pouco mais de modernidade, né? Nós temos aí as criptomoedas, né? Você sabe que esses dias meu filho tem 11 anos e ele virou para mim e falou assim, mamãe, eu acho que você tem que investir em criptomoedas. Então vamos lá, quem que vai falar aí pra gente? Então, eu particularmente, eu sou apaixonado por esse universo de criptomoedas. Para mim, elas surgem com uma premissa que faz muito sentido, eu gosto muito, tenho na minha carteira de investimentos. Aí você fala, Davi, você gosta tanto, você acha que eu deveria ter também? Eu falo, depende. Então, é o que eu comentei com você. O interessante dos investimentos é que não é nada exato. Não é igual a matemática, que 1 mais 1 é igual a 2. Não, algo pode fazer muito sentido para você, só que para você não pode fazer. Mas, falando sobre as criptomoedas, acho que esse universo, o universo das criptomoedas, ele nasceu com o nascimento do Bitcoin. E, então, o Bitcoin é a criptomoeda mais famosa que existe. É interessante as pessoas entenderem por que o Bitcoin nasceu. Porque o Bitcoin, muitas vezes, ele é visto como uma grande oportunidade para você ter ganhos rápidos. Mas, por incrível que pareça, o objetivo do Bitcoin não é deixar ninguém milionário. O Bitcoin, ele nasce em 2009. Ele nasce com uma premissa, com um objetivo que eu considero até nobre. Que ele nasce, então, depois da crise de 2008.
E o objetivo do Bitcoin naquela época era trazer o controle do dinheiro para os indivíduos. Então ele nasceu como uma resposta rebelde para as fraudes que aconteceram no sistema bancário dos Estados Unidos e também para o governo que originou muita inflação naquela época ao tentar salvar os bancos. Então, esse grupo de programadores da época, eles estavam frustrados mesmo com as fraudes existentes no sistema financeiro, com o governo gerando inflação para a população. Então, o Bitcoin ele surge como uma resposta a esse sistema, pensando, olha, aqui a gente tem uma moeda que, se mais pessoas decidirem usar, ela pode ser utilizada para transacionar, para comprar itens, esse tipo de coisa. E é um tipo de moeda onde o governo não consegue colocar a mão. Então, o Bitcoin ele tem um limite ali de 21 milhões de unidades, não tem como produzir mais que isso. Então, isso faz com que a inflação não seja ocasionada e o valor dele é definido realmente pela oferta e demanda, né? Só que conforme mais pessoas foram usando, o valor dele foi aumentando, ele acabou acontecendo algumas bolhas com ele, né? Então, pessoas ficavam eufóricas, compravam, depois vendiam, então ele tem uma volatilidade muito grande. Mas eu acho interessante explicar isso, que o Bitcoin ele surgiu como uma forma de trazer o controle do dinheiro para os indivíduos, que não queriam ficar à mercê dos bancos gerando inflação, nem dos bancos, vamos dizer assim, fazendo fraudes mesmo, né? Então foi uma resposta à crise de 2008 para devolver ali esse empoderamento para as pessoas. É claro que depois as pessoas vão utilizando, vão dando razões para utilizá-lo, né? Mas ele surge com esse objetivo, de certa forma, nobre, né? De trazer o controle do dinheiro para as pessoas. Hoje já tem outras, né? Já tem outras criptomoedas. Sim. Abriram muito, é amplo isso aí hoje dentro desse mercado. Se eu não me Agora, engano, o mais importante, desculpa, mas o mais importante hoje é quando você pergunta assim, você acha que a gente deve aplicar em criptomoeda? Vem o lado do perfil do investidor. Porque o perfil do investidor, muitas vezes, eu lembro, tem um caso, isso aí, o Davi comentando aqui, estou lembrando de um caso lá que aconteceu comigo lá no nosso escritório. O cara chegou e falou assim, eu queria adquirir esse papel, que era cripto naquela época, através dos bitcoins, tal, e eu falei, legal. E comecei a fazer umas perguntas para ele e fui ver o perfil dele de investimento. Quando eu mostrei para ele que ele realmente estava num caminho totalmente errado, com aquilo que ele ia fazer com o recurso dele, de o prazo que ele queria usar, ele podia tentar usar o dinheiro dele daqui 30 dias e já não ter o mesmo valor, ele viu que realmente não era aquilo que ele tinha como perfil. Então, o perfil do investidor é muito importante, que ele começa como conservador, ele vai depois para moderado e depois chega até o agressivo, que realmente são 3 perfis distintos, dependendo das pessoas. E isso tem como você identificar, claramente. Por isso a gente não pode aplicar por aquilo que a gente vê o produto. Não, aqui você está pagando mais, está ganhando mais. Não, vamos ver qual é o teu perfil, qual é o prazo que você quer aplicar. Sabe, se você vai usar o dinheiro a curto prazo ou a longo prazo, se tem isso para um planejamento futuro. Então, tem muitas coisas que englobam nesse sentido quando você fala em papéis. Exato. Então, uma pessoa, ela quer investir em Bitcoin, aí 2 coisas precisam ser analisadas. Primeiro, você entende no que você está investindo? Esse é super importante, porque quando está subindo, é maravilhoso, você não precisa entender nada. Você só olha a conta ali na corretora e fala, meu Deus, que maravilha, que ótima decisão que eu tomei. Mas quando está sendo desvalorizado, aí balança qualquer pessoa. E segundo é a diversificação. Então, se ainda assim você entende, você quer investir, você não precisa botar todo o seu patrimônio nisso. Falando do Bitcoin, que é uma coisa super volátil, coloca ali no máximo 5% do seu patrimônio ali. Se você é um investidor muito mais arrojado, 10%. Mas, seguindo esses 2 princípios, de entender o que você está investindo e de diversificar, a tendência de fazer escolhas ruins já diminui bastante. A grande vantagem da assessoria, quando a gente fala em assessoria de investimento, que é o nosso caso, é você mostrar para o cliente que ele precisa realmente diversificar seus investimentos. É aquele ditado que diz, não pode colocar os ovos numa cesta só, porque realmente tem condições dele fazer uma boa movimentação com seus recursos, fazer uma diversificação, como o Davi falou, e chegar naquilo que ele queria, e com o acompanhamento que a gente faz. Que nós estamos lá para realmente mostrar para ele qual é o caminho dentro do seu perfil. E isso é importantíssimo para que realmente ele conserve o seu patrimônio. Bom, estamos falando aqui de investimentos, então a gente investe, a gente guarda dinheiro aí, né, para a gente ter uma segurança e, enfim, outras coisas na vida. Mas como é que eu faço para lucrar com o investimento que eu tenho para complementar minha renda financeira?
Vamos dividir os investimentos em dois, né? Então, vão existir dois tipos de investimentos. A gente tem a renda fixa e nós temos a renda variável. Então, quais são os principais investimentos de renda fixa? A gente vai ter o Tesouro Direto, que nós já comentamos aqui, o CDB e as debêntures. Uma renda fixa, ela vai ser um empréstimo e o que vai mudar vai ser para quem você está emprestando, a taxa desse empréstimo e o prazo. Então, CDB, você está emprestando dinheiro para um banco e esse banco vai te remunerar. Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo e o governo vai te remunerar com uma taxa num prazo específico. E as debêntures são investimentos que são menos conhecidos, onde você está emprestando dinheiro para uma empresa para ela realizar algum projeto e essa empresa também vai te pagar. Então, renda fixa parte dessa premissa de empréstimos e na renda variável aí a gente vai para um universo totalmente novo, onde os principais investimentos são as ações, os fundos imobiliários e as criptomoedas, vamos dizer assim. As ações são, você vai comprar uma participação de uma empresa e como que uma pessoa pode ganhar dinheiro com ações? Via de regra são de duas formas. A primeira é com a valorização, então compra uma ação, ela fez algum projeto legal, a cotação dela valorizou, se você vender você vai ter aquele lucro, e a segunda forma seria com os dividendos. Certo. Então, a partir do momento que você se torna dono de uma empresa, ela vai ter lucros, ela pode distribuir esse lucro para os acionistas e você também vai receber um pouco ali na sua conta. Os fundos imobiliários também parte da mesma premissa, só que eles não costumam oscilar tanto. Então, os fundos imobiliários eles são muito conhecidos para recebimento de dividendos mesmo. As pessoas querem um aluguel e adquirem fundos imobiliários, a gente pode conversar mais sobre eles, é um investimento que muitos clientes vão buscar a gente pensando em ter uma assessoria mais focada nessa área. E criptomoedas, a gente já comentou um pouco sobre isso, mas parte mais dessa questão de valorização mesmo, de mais pessoas usando, é muita oferta e demanda criptomoedas, né? Quanto mais pessoas querendo, mais o preço tende a subir. É a lei da oferta, a procura realmente existe em todo momento. Em porcentagem, assim, quanto que as pessoas investem em criptomoeda, assim, no geral? É aquilo que ele falou. Hoje, a gente, por exemplo, quando pede uma indicação da gente, a gente fala assim, você tem que colocar realmente, começar com muito pouco, seus 5%, e logicamente daquele do patrimônio que você tem, justamente por causa da volatilidade. Então, o risco realmente existe. É como você pega também em ações. Ações, poxa, eu não sou aquela pessoa que tem o perfil de arrojado e que eu conheço o mercado. Eu vou começar com o quê? Vou começar com pouco. Vou começar comprando poucas ações, depois colocando meu patrimônio em outros produtos que não me corra tanto risco e vou aumentando de acordo com o meu conhecimento. Tá? Você não pode entrar de cara já e querer aplicar em ações direto, porque realmente não é o perfil, muitas vezes, daquele investidor. Eu ainda confesso que eu ainda não estou segura para aplicar em criptomoedas. Não, e assim, isso não é um problema. Como eu comentei, você pode ter ótimos resultados não aplicando em criptomoeda. Muitas pessoas têm ótimos resultados não aplicando em ações. Sim, então, se a gente for pensar nos tipos de investidor que investem em criptomoedas, a gente pode até estender isso e falar de ação. Geralmente varia, duas coisas vão influenciar nisso. Primeiro é o momento de vida daquela pessoa mesmo. E o segundo seria um momento de mercado que a gente está vivendo. Que é interessante de criptomoedas, né? Atualmente não está sendo mais tão falado. Porque elas tiveram uma desvalorização e aí os investidores somem, aquelas pessoas que foram para ganhar dinheiro, elas desaparecem. Só que se as criptomoedas elas começarem a subir, de repente começa a aparecer nas manchetes de jornal, vira dicas de amigo, e aí um monte de gente começa a comprar aqueles investimentos, mas não porque fazem sentido para elas, mas por conta de até um princípio da psicologia que é conhecido como FOMO, que significa Fear of Missing Out, que trazendo para o português é medo de ficar de fora. Então, é a psicologia do investidor mesmo que acaba afetando as nossas emoções, afetam as nossas decisões, e as pessoas, por medo de ficar de fora de oportunidades, acabam entrando em investimentos que não conhecem e, na maior parte das vezes, costumam ter resultados ruins. Mas e acontece bastante isso, hein? Acontece muito. Muito. Então, qualquer investidor tem que ficar de olho nesse FOMO, ou seja, você está entrando nessa oportunidade porque faz sentido para você ou porque você está com medo de ficar de fora. Se você tiver com medo de ficar de fora, a tendência é que você tenha um resultado ruim porque você vai vender quando não é para vender e aí as coisas vão de mal a pior. É aquela que ele fala assim, poxa, você não entrou na hora certa, você deixou de ganhar. Mas ele podia também ter perdido. E às vezes ele entra no momento que realmente não é o momento de entrar, principalmente quando está em alta. E a gente vê que o momento está em alta demais, é aquela procura muito grande, e logicamente a tendência de mercado tem muitas coisas que interferem nesses momentos. Por isso que a gente vê que a gente tem que realmente dar essa assessoria para o
os clientes, mostrando para ele realmente aquilo que é, naquele momento, que é o mais importante, que é a diversificação. E na minha visão, Rose, o investidor que vai ter mais sucesso, ele não é aquele que tem mais conhecimento técnico, é aquele que tem mais controle emocional. Porque uma pessoa ela pode entender tudo de mercado financeiro, mas se ela não é capaz de controlar suas emoções, ela vai tomar decisões ruins em relação aos investimentos. No momento errado, né? Muitas vezes. Nossa, é verdade. Agora eu lembrei de uma história. Quando eu fiz a minha primeira aplicação em ações, e eu fiz através do banco, né? E eu olhei à noite e tal, estava com dinheiro. No outro dia, eu fui olhar o extrato, o dinheiro tinha sumido. Eu liguei pro meu gerente na hora e falei, o que aconteceu? Meu dinheiro sumiu. Ele, calma. E assim, as ações caíram, daí espera, daqui a pouco começa a subir, aí você vai ver. Nossa, cara, mas eu levei um susto. Eu falei, pronto, levaram meu dinheiro embora. Né? A gente costuma dizer numa palavra muito chula, você precisa ter estômago. Estômago, é isso mesmo. Porque realmente é complicado. E outras coisas, precisa conhecer realmente, por isso que a gente, muitas vezes, tem as indicações, por exemplo, a XP dá as indicações das ações do momento, das melhores ações. Nós temos uma área, por exemplo, que tem uma área só para isso, que é uma área de renda variável, que faz estudo fundamentalista, procurando saber quem que é aquela empresa, porque não adianta você entrar comprando ação de uma empresa que você não conhece, né? Então você tem que conhecer mais para poder você ter realmente tá mais embasado em segurança, um pouco mais em segurança, por mais que a gente sabe que ações, como o Davi já falou, ações realmente ela pode tanto subir como pode descer, e qual é o momento certo de você entrar, tá? Então isso é muito importante. Verdade. Ô Juarez, aquela pessoa que está com a vida financeira toda desorganizada, como é que ela faz? Que dica que você dá para ela organizar a vida dela, para ela começar daí a investir em alguma coisa? Como é que ela sai dessa situação? A primeira coisa que ela tem que fazer realmente, como você falou, ela tem que organizar a sua vida financeira. E com isso saber quanto que ela ganha, quanto que ela gasta e quanto que ela pode poupar, ou seja, não a poupança, como diz, mas ela guardar aquele recurso para ela investir para o futuro em alguma coisa, fazer um planejamento financeiro das suas finanças. Eu acho que hoje você tem muitas oportunidades, para quem está com recurso sobrando hoje, que organizou sua vida, é você procurar os investimentos através de uma assessoria. Essa assessoria vai te dar realmente os primeiros passos para você de como se organizar. Isso é mais importante. Precisa realmente procurar alguém que sabe. Porque muitas vezes a gente sozinho, por si só, é aquilo que o Davi falou. Você vai pelo impulso muitas vezes. Você vai pelas pessoas que chegam para você e falam, não, mas aquilo está melhor, aquilo está... E você não pode realmente ir por esse caminho. Porque nem todo mundo tem realmente um conhecimento técnico que possa dizer para você aquilo realmente que é bom. A gente procura acompanhar o mercado o tempo todo, a gente fica o dia inteiro nosso só olhando para esse mercado, porque hoje existe mudança, por exemplo, mudança de governo, mudança de política econômica, e essas coisas, guerra, e essas coisas influenciam muito nesse mercado. Então precisa ter alguém realmente acompanhando. Essa parte de assessoria nós fazemos bem feito. É a diferença que nós fazemos hoje com os bancos, com relação a banco, nós que somos assessores. Porque os gerentes, ele tem N coisa para eles fazerem. O gerente de conta tem N coisa, ele tem que abrir conta, ele tem que vender produtos, ele tem que cuidar de investimento e outras coisas. Nós só cuidamos de investimento. Nosso olho está voltado para aquilo lá. E isso aí faz com que realmente a gente tenha mais assertividade naquilo que a gente está fazendo. Bom, meninos, eu tenho um dinheiro e aí eu não sei o que fazer com ele. Eu vou para um banco, eu vou para uma investidora financeira. O que eu faço? Qual que é o trabalho de um assessor de investimentos? Aquilo que nós comentamos agora, a função de um assessor de investimento, o próprio nome já diz assessoria. Ele te assessora a buscar aquilo que é de melhor para o cliente, tá? E dentro do perfil de cada um. Nós comentamos a respeito de perfil e comentamos a respeito da assessoria. O que a gente faz nesse sentido hoje, que é aquilo que eu comentei que o banco não faz, é ficar realmente direcionado para você, dentro daquilo que você está se predispondo a fazer, que é investir o seu dinheiro. Nós vamos procurar qual o prazo que você precisa para fazer o seu investimento, qual o produto mais adequado para você, se você realmente tem um perfil de conservador, um perfil um pouco mais moderado. Essas coisas fazem com que a gente monte uma carteira de investimento para que realmente siga dentro do padrão daquele cliente. E são coisas que é mais importante fazer, coisa que o banco hoje realmente não consegue fazer. Ele não faz esse tipo de coisa, por quê? Não é porque eles não querem fazer, eles não têm tempo direcionado. Nós, por exemplo, da assessoria, a gente
coloca para o cliente depende do que ele quiser, semanalmente ou quinzenalmente ou todo mês, uma reunião com ele ou uma posição para ele de como é que estão seus investimentos. E isso realmente ajuda muito ele ter um controle, ele saber para onde está indo, que caminho que ele está tomando. Certo, Davi? Perfeito. A gente parte muito de um princípio mesmo lá no escritório, que os investimentos por si só eles não vão deixar ninguém rico. O que enriquece alguém é o trabalho. Sim. É empreender, é o trabalho dessa pessoa, é o que realmente vai colocar ela em outro patamar financeiro. Mas os investimentos podem ajudar ela a atingir com uma condição financeira um pouco melhor. Eles vão dar um empurrãozinho, vamos dizer assim. E partindo dessa premissa, o objetivo é que os nossos clientes eles consigam focar na atividade profissional deles, porque isso vai trazer mais dinheiro, assim eles vão ter mais recursos para serem investidos. E a figura de um assessor de investimentos surge justamente como um parceiro, essa pessoa, um conselheiro também, vamos dizer assim, para ajudar essa pessoa a tomar melhores decisões. Então, perfeito, esse dinheiro oriundo do seu trabalho, você conseguiu poupar, agora eu vou te ajudar a realizar os melhores investimentos possíveis condizentes com seu prazo de investimento, seu momento de vida, seus objetivos. Então, o papel de um assessor é entender sobre a vida do cliente e, a partir disso, montar um plano para que, através dos investimentos, ele atinja os objetivos dele, e não o contrário, né? Muitas pessoas, como comentei, elas fazem investimentos e depois tentam adequá-los ao momento de vida delas. Não, tem que ser o inverso disso. A gente encontra muitas pessoas que chegam para investir e é a pergunta que a gente faz. Esse recurso você vai usar a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? Não pensei no que fazer com esse recurso até hoje. Mas é importante se pensar, porque na hora de você fazer a retirada, você tem por cima disso imposto de renda. Quanto mais tempo você deixa, menos imposto de renda você paga. Se você é a curto prazo, você paga mais imposto de renda. Então, tem essas coisas que pode ajudar você a ter um ganho melhor. E isso faz com que realmente já acende aí uma luzinha que falou, pera um pouquinho, realmente eu acho que talvez daqui em 6 meses eu vou precisar do recurso. Então, a gente aplica realmente baseado em todos esses detalhes daquilo que o cliente realmente nos posiciona na hora dos investimentos. Isso ajuda muito tanto a ele realmente ter uma remuneração melhor dentro do tempo e pagar menos impostos, que isso é o vilão hoje muito grande dentro do mercado financeiro, cada dia surgindo mais impostos aí que a gente está vendo no nosso dia a dia. E qual que é a diferença de uma empresa que é uma investidora de um banco? A gente ouve assim falar, o banco, ele trabalha, o gerente vai trabalhar a favor do banco, então tem essa coisa aí, a gente ouve também falar que investidoras tem taxas melhores, planos melhores. Eu queria que você falasse um pouquinho assim pra gente. Perfeito. Não tem cheque, não tem cartão de crédito, né? Porque o pessoal, né, a gente é leigo aí nesse assunto. Sim. Então, acho que, resumindo a principal diferença, um bancário, ele trabalha dentro da instituição financeira. Muitas pessoas comentam, né, sobre esse conflito de interesse que muitas vezes existe entre o gerente e a própria instituição. Mas no dia a dia, a verdade é que esse gerente ele vai ter várias outras atribuições, coisas que ele tem que cuidar, coisas que ele precisa vender. Enquanto o assessor de investimentos, ele está realmente focado na parte de investimentos. Mas a gente precisa ser sincero também e falar que existem, sim, péssimos assessores de investimento dentro do mercado. Da mesma forma que... Então, realmente vão existir assessores de investimento que vão ter conflito de interesse, que não vão buscar o melhor para o cliente, mas é onde a gente defende muita tecla que esse cliente ele deve realmente buscar um assessor que ele confia, que está há anos no mercado, porque vão existir 2 tipos de assessores. Aqueles que eles realmente querem fazer uma carreira a longo prazo na assessoria, e para isso, ele precisa fazer o melhor atendimento possível. Então, o Juarez, uma pessoa com mais de 40 anos em instituições confiáveis, é fundador da Elo Investimentos. Uma pessoa dessa, ao longo de toda a carreira dele, ele teve que prezar muito pela imagem dele, pela impressão que as pessoas teriam dele. Agora, vamos imaginar no meu caso. Estou começando na assessoria, uma pessoa nova, e eu falo, olha, quer saber? Preciso de dinheiro, eu não vou ligar para o meu cliente não, vou colocar qualquer produto e vou pensar em mim. No curto prazo pode até dar certo. Beleza, vou conseguir aumentar minha receita, vou trocar de carro, vou estar super feliz, vamos dizer assim. Só que vai passar 2 anos, 5 anos, 10 anos, da região que eu atuo, todo mundo vai começar a falar. Numa rodinha de conversa ali, quem é seu assessor? É o Davi. Putz, o Davi que te assessora? Cara, você tem certeza? Fiquei sabendo de tal história, de tal história. E então, um bom assessor, ele vai estar pensando muito na credibilidade dele e na confiança, na transparência que ele passa para os clientes. E através disso, ele vai ter, no nosso caso, a XP por trás, uma das maiores corretoras da América Latina, dando toda a estrutura, dando as oportunidades.
Então, a pessoa quer escolher um assessor de investimentos para ter como parceiro durante essa jornada financeira dela, pensa muito em quem você está escolhendo para fazer essa função. Tem que ser alguém que você confia, que tem credibilidade, que tenha conhecimento. A gente preza muito por isso. Isso acho que é o ponto principal, realmente, como o Davi falou, para que você realmente esteja no mercado e as pessoas confiem no seu trabalho. A partir do momento que você faz um trabalho realmente de parceria, de lealdade, de confiabilidade, de transparência, eu uso muito o termo transparência, isso realmente funciona e muito, e a pessoa realmente vai ficar com a gente, não vai sair, não vai procurar outra instituição. Isso é a grande realidade. E uma pergunta que eu sei que pode ser de curiosidade das pessoas, né? Como um assessor de investimentos, ele é remunerado. Então, abrir uma conta ali na XP, tem um assessor de investimentos, mas como que meu assessor ganha dinheiro? Hoje existem duas formas desse assessor ser remunerado. A primeira é que é existente há muitos anos já, que ela é com base em comissão mesmo. A partir do momento que tem uma movimentação na conta desse cliente, ele entra num investimento específico, entra numa oferta de fundos imobiliários, entra numa oferta de private equity, com outro tipo de investimentos. Ele acaba gerando uma receita para a empresa que está emitindo aquela oportunidade, e aí tem um efeito cascata, né? Você pensa que esse fundo que ele está ali na prateleira da XP, ele fala, XP, você tem vários clientes, eu quero ter acesso a essa plataforma, para isso eu vou te pagar tanto. E se algum cliente da XP entra, aí vai tendo esse efeito cascata. Tipo, o fundo de investimento vai receber esse recurso, só que ele fala, poxa, XP, obrigado por ter me dado a oportunidade de entrar na sua plataforma, toma aqui a sua parte. Só que aí a XP fala, beleza, mas agora eu tenho que dar uma parte desse dinheiro para Elo Investimentos, por exemplo, que é um escritório que faz parte da minha rede. E o escritório fala, ok, então eu tenho que dar uma parte disso para o assessor, que é quem tem relacionamento com o cliente. Então, a primeira parte seria com base em comissão, nessas movimentações que o cliente faz. E a segunda, que é um movimento que veio recentemente, com o modelo de FII fixo, onde o cliente ele vai pagar uma porcentagem do valor que ele tem investido para o assessor dele. Davi, qual a melhor forma de remunerar o meu assessor? Depende muito. Muitas pessoas preferem esse modelo de comissão e fazem mais sentido para elas também. Outras, pensando também na forma que ela quer lidar com as finanças, preferem esse modelo de FII fixo, que já está acordado. Eu tenho 10 milhões de patrimônio, vou pagar 0,6 disso anual para o meu assessor. Então, vai variar muito com o relacionamento que você tem com o seu assessor, mas existem essas duas formas de remunerar o seu assessor de investimentos. Bom, que ótimo, né? Então, resumindo, quanto mais eu ganho, mais você ganha, né? Então, é uma empresa que vai mesmo realmente trabalhar a nosso favor, né? Exatamente. Por isso que a gente coloca, a gente procura fazer os melhores investimentos para os clientes, porque realmente, quanto mais ele ganhar, logicamente, o retorno existe. A transparência nesse sentido muito importante. Essa transparência, quando você fala em remuneração do próprio produto e como a remuneração do assessor, é um que vai trazer essa confiabilidade cada vez maior entre o cliente e a assessoria. É verdade. E um bom assessor de investimentos, realmente, a maior preocupação que ele vai ter é de entregar o melhor retorno possível para o cliente dele. Primeiro, porque se o cliente estiver satisfeito, ele vai continuar sendo atendido. E segundo, se ele estiver extremamente satisfeito, ele vai indicar outras pessoas. Sim. O Juarez é meu assessor. Você vai falar para amigos, familiares, olha, ele está fazendo um ótimo atendimento, vai lá também. Então, como entende, o mau assessor, ele vai pensar em interesses próprios e não vai se importar com o cliente. Só que essa pessoa, ele está com a data marcada para sair do mercado. Porque os bons assessores vão se perpetuar ao longo do tempo, são pessoas que se preocupam com o cliente, que vão passar credibilidade, vão ter indicações e vão ter clientes satisfeitos. Isso que o Davi falou é um negócio muito legal, porque eu tenho um exemplo até que aconteceu comigo. Uma pessoa me ligou esse tempo atrás, ele mora num estado vizinho, no sul, lá perto de Santa Catarina, e ele me ligou e falou, Juarez, fiquei sabendo que você está trabalhando no mercado financeiro, assim, tal. Uma pessoa me indicou você para ser meu assessor. Olha, a pessoa mora, olha a distância, em Santa Catarina, e ele veio ligar de lá para conversar. Gostaria. Falou, vamos lá, e começamos. E hoje temos um grande relacionamento nesse sentido, e é a confiabilidade de uma indicação de alguém que realmente está sendo bem atendido pela gente. Bom, Davi, você falou aqui bastante, descreveu aqui algumas aplicações e fundos, né, debêntures e título de tesouro, enfim. E tem também, você falou, né, da questão dos fundos imobiliários. Porque, assim, a gente, né, brasileiro, não sei se lá fora também funciona assim, eu não tenho esse conhecimento, você pode falar melhor. Mas aqui a gente sempre pensa, assim, em pegar o dinheiro, em comprar um imóvel, investir em imóveis e tal. Hoje, o que você fala?
essa forma tradicional de investir em imóveis e investir em fundos imobiliários? Qual que é a diferença? O que dá mais? Como que funciona esse mercado? Perfeito. Então, eu particularmente, no escritório também, nós vemos clientes que têm mais resultados investindo em fundos imobiliários. Davi, por que o investidor ele costuma ter mais resultado investindo em fundos imobiliários? A gente tem algumas vantagens desse tipo de investimento. Trazendo 3 principais vantagens, a primeira seria a liquidez. Ou seja, vamos supor que você tem R$200 mil em fundos imobiliários. É muito mais fácil você resgatar esse dinheiro do que quando você tem imóveis. Então, tem alguns conhecidos que possuem imóveis, principalmente imóveis de alto padrão, que estão sendo vendidos há meses, talvez até anos. Enquanto os fundos imobiliários, eles são negociados em bolsa. Então, com um conjunto de teclas, você já vai conseguir vender esses ativos que você possui. Segundo, a gente entra em gestão profissional. Então, quantas pessoas ficaram a vida acumulando recursos, de fato adquirem imóveis, só que depois tem uma dor de cabeça absurda com os inquilinos, tem que administrar tudo isso, tanto em relação à gestão de pessoas, tanto à gestão contábil. Então, uma coisa que era para dar aquela tranquilidade para ela no final da vida, só que está trazendo mais dor de cabeça. Enquanto em fundos imobiliários você tem a oportunidade de investir em ótimos imóveis. Então, boa parte dos fundos imobiliários são aluguéis de shoppings, de galpões logísticos. Então, você tem ali os melhores inquilinos do Brasil e com uma gestão profissional cuidando desse patrimônio. E o terceiro, que é o que costuma brilhar mais os olhos das pessoas, é a isenção de imposto de renda nos dividendos. Justamente. Então, os dividendos distribuídos aos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. Só isso já contribui para que o investidor ele tenha um pouco mais de retorno. Então, se eu fosse listar os 3 principais benefícios dos fundos imobiliários, seriam esses: gestão profissional, liquidez e isenção de imposto de renda. Juarez, o que são ações e como que a gente começa a investir? Como investir em ações? Tá. Ações são a pequena parte que você compra adquirindo um percentual da empresa como a sociedade. Hoje, para você aplicar em ações, você entrando, dependendo, olha, a gente volta a falar sempre em ações, como você falou, do perfil daquele cliente. Aquele cliente tem que ser um investidor que realmente ele pensa em adquirir ações porque ele já tem realmente um perfil para aquilo, tá? E ele entra adquirindo essa parcela de ações, comprando uma ação e escolhendo a ação no mercado. Nós, como os assessores, nós conseguimos levantar as melhores ações que existem no mercado hoje, com várias análises que é feita em cima delas, entende? Hoje você pega, por exemplo, ações no mercado aí que a gente já é super conhecida e a gente faz as indicações das melhores para ele. Só que nós não podemos chegar para ele e falar assim, olha, compra essa ação, porque nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Nós mostramos para eles o que é aquilo que está no mercado hoje e como que funciona cada empresa daquela, dentro das análises fundamentalistas que ela tem, para poder ela chegar no momento certo e realmente ter um retorno daquilo que ele queira. Perfeito. Então, como o Juarez comentou, uma ação é a mínima participação de uma empresa. A partir do momento que você adquire uma ação, você vira dono de um pedacinho dessa empresa e você vai ser remunerado através da cotação dela e através dos dividendos. E a verdade é que comprar uma ação é muito fácil. 5 cliques ali no seu aplicativo do celular, você comprou uma ação. O difícil é escolher qual ação você vai comprar. Então, aí entra o assessor. E aí o difícil é realmente montar essa estratégia. E até falando, a partir do momento que você definiu a estratégia, eu comentei no início do podcast que, na minha visão, as maiores habilidades para que alguém consiga investir bem são habilidades emocionais e não técnicas. Sim. E eu quero entrar nesse ponto. Imagine que uma pessoa ele tem conhecimento técnico, ele escolheu uma estratégia de ação. Mas só que ele vai num churrasco, escuta alguém falando de outra ação que está subindo, ele fala, nossa, estão chegando em casa, eu vou ter que comprar essa ação. Então, a pessoa que está escutando o outro está ignorando sua estratégia. E uma analogia que a gente faz, quando a gente vai pensar na importância de você seguir a sua estratégia, eu comento que, olha, beleza, você tem isso em comum com outra pessoa, que vocês dois são investidores. Mas não é porque aquela pessoa é investidor que você tem que seguir o que ela está falando. Vamos pensar em 2 atletas. O que eles têm em comum? São atletas. Só que um é um maratonista e o outro é um fisiculturista. Faz sentido um maratonista pegar dicas de treino, dicas de alimentação com um fisiculturista? Não, porque por mais que eles tenham isso em comum, os dois são atletas, eles têm objetivos, estratégias totalmente diferentes. Nos investimentos, a lógica é a mesma. Perfeito, você é um investidor, você tem a sua estratégia, talvez o seu amigo ele esteja se dando bem em outro tipo de investimento, mas isso pode não fazer sentido para você. Então, é importante ter seus objetivos, entender sua estratégia e ser fiel a ela, senão tudo que você escuta você vai querer mudar de opinião. Davi, se eu sou um perfil conservador, eu não gosto de correr risco, não gosto de perder dinheiro, eu consigo fazer um investimento em ações?
Consegue, mas só que indo um passo de cada vez. Então, eu gosto muito dessas analogias, né? Então, suponhamos que você fala, Davi, eu tenho medo de água, eu tenho medo de nadar. Eu consigo aprender a nadar? Consegue, mas eu não posso pegar você e te jogar no meio do mar. Sim. Eu tenho que pegar você, primeiro você vai entrar numa piscina mais rasa, você vai aprendendo a nadar, você vai se sentindo, talvez um dia você pode participar ali de uma prova de triatlo e nadar no mar. Verdade. Então, você é uma investidora conservadora, tem esse interesse em investir em ações? Ótimo, interessante. Mas só que em começar a investir nesse tipo de ativo aos poucos. Então, com 5% do seu patrimônio, com 10% do seu patrimônio em ações e ainda diversificado em várias ações. Isso, você fala, diversificação, que é mais importante. Porque às vezes a pessoa, como o Davi falou, o cara chega e te indica, fala assim, uma ação X está hoje no mercado, ela vai bombar, vai subir e tal. Aí você compra aquela ação. E hoje você pode comprar várias ações fazendo essa diversificação e com isso eu tenho certeza que você vai ter um resultado diferente. É verdade. Tá? Porque você não coloca tudo naquela mesma cesta, como a gente fala. Dar uma diversificada realmente é importante. Então, acho que quando a gente fala em investimento em ações, além de seguir a estratégia, é importante a pessoa entender que sempre vai ter alguém ganhando mais dinheiro que você, sempre vai ter uma ação que você não tem que vai estar subindo, e a pessoa precisa ficar confortável com isso, mas continuar fiel à estratégia, porque senão a gente acaba sendo guiado por manchetes, sendo guiado por notícias, e assim você está sempre fazendo uma coisa diferente e nada anda. E não é só no investimentos que é assim, né? Imagine eu, quando fui começar minha vida profissional, botei na minha cabeça, quero trabalhar no mercado financeiro. Então vou tirar certificações, vou conhecer pessoas da área e vou trabalhar no mercado financeiro. Só que durante esse processo chegava algum amigo, Davi, esse negócio de mercado financeiro aí, não sei, olha só aquele menino lá ganhando um monte de dinheiro com marketing. Putz, verdade, né? Deixa eu sair do mercado financeiro e ir pro marketing. Aí eu fico, vamos supor, 6 meses estudando marketing. Davi, certeza que você quer marketing? Eu tenho um primo lá que tá indo um monte de dinheiro com programação. E aí eu ia ficar transitando entre várias coisas e não ia crescer em nada. Então, investimentos é a mesma coisa. Se a gente realmente só ficar seguindo dicas, a tendência é que a gente fique numa rodinha e não Como é que a gente faz para escolher a ação certa que a gente tem que comprar? Então, como o Juarez comentou, um assessor, um profissional pode te ajudar nisso, partindo dos seus objetivos. Só que, quero montar uma carteira de ações, o que faço? Aí eu parto daqueles princípios mesmo de você entender o que você está comprando. Quero comprar ações. Ótimo, então vamos pegar boas empresas e entender o funcionamento delas. Não tem que comprar uma ação simplesmente porque ela está subindo. Quero comprar uma ação da Magazine Luiza, uma ação que ficou muito famosa, que subiu horrores de uns anos para cá. Ótimo, você deseja comprar uma ação da Magazine Luiza, mas vamos aprender sobre o funcionamento dessa empresa. Porque uma ação, ela não é só um númerozinho na tela do seu computador que sobe ou desce. Não, uma empresa com conselho, com diretoria, com membros tocando projetos, fazendo aquisições o tempo todo. Então, agora, enquanto a gente está gravando esse podcast, os executivos das maiores empresas do país estão discutindo uma estratégia para 2024, para conseguirem mais clientes, para venderem mais. Então, Magazine Luiza, quais são as principais fontes de receita dela? Quais os projetos da gestão? Então, o que eu falaria para alguém que quer montar uma carteira de ações é pesquisar sobre essas empresas. Isso vai fazer com que você, esteja entendido do que está comprando e 2, em momentos de queda, você vai estar em paz. Porque você pode ter montado uma carteira de ações e ela está caindo. Se você não entender o que está comprando, você entra em desespero. Mas se você pensa, não, eu comprei aquela ação porque a gestão é boa, porque ela está aumentando a quantidade de clientes, você consegue sobreviver a esses momentos. O resultado daquela empresa, realmente, o resultado, ela está pagando dividendos, sabe? Uma coisa importante, existe casas de análise hoje que faz análise desse mercado realmente e te dão as posições muito bem assertivas, não é assertivo totalmente, você sabe porque a ação não funciona, mas pelo menos próximo a isso eles te dão. Essas isso casas que é de análise fundamentalista e análise técnica. Justamente. Então, até entrando nessa parte de análise, se a gente for pensar em formas de analisar uma empresa, então, quero analisar ações para comprar. Como fazer isso? O primeiro passo seria uma análise quantitativa, que é a análise de números da empresa. Quanto essa empresa lucra, ela tem dívidas, ela não tem. E a segunda parte é uma análise qualitativa, que aí você avalia a gestão da empresa. A diretoria, são membros confiáveis, quais projetos eles estão tocando. Legal, então, essa análise ela é super importante. E quando a gente for pensar em formas de investir, aí a gente tem pessoas que investem em ações com uma perspectiva de longo prazo e pessoas que investem com uma ótica de curto prazo. A pessoa que investe pensando em curto prazo, ela costuma utilizar o que a gente chama de análise técnica. Ou seja, as decisões de investimento dessa pessoa vão ser baseadas no volume transacionado dessa ação e no preço dela.
Basicamente, ela vai analisar essas duas coisas para comprar. E na análise fundamentalista, essa pessoa está pensando em investir a longo prazo e ela vai analisar esses aspectos que eu citei. As finanças da empresa, os projetos que essa empresa vai tocar a longo prazo. Davi, qual que é a melhor forma de investir? Eu, particularmente, eu tenho ali uma apreciação melhor pelo investimento a longo prazo. Até pensando na rotina que os nossos clientes possuem, são pessoas que eles têm uma atividade profissional e a gente fala para essa pessoa, olha, se você focar na sua atividade profissional, em ser um excelente médico, em ser um excelente advogado e ser um ótimo empresário, a tendência é que você ganhe muito dinheiro aqui e os investimentos vão servir como uma muleta para que você atinja os seus resultados mais rápido. Porque muitos empresários que nós conhecemos, eles cometem um erro. Isso até é triste, assim, porque isso acontece muito. Pessoas que atingiram um patrimônio muito interessante durante a vida e quando conhecem o mercado financeiro, ficam tão imersos naquilo que a bolsa se torna um cassino. E a pessoa começa a queimar o patrimônio dela na bolsa de valores. Então, enquanto essa pessoa ela continuasse focando na atividade principal dela e pensando em investimentos a longo prazo, ela teria ótimos resultados. Porque se você for resumir tudo que nós falamos aqui, você percebe que investimentos não se trata só de dinheiro. Sim. Eu bato muito nessa tecla emocional, nessa parte mental mesmo. E se investimentos não é só dinheiro, você não pode medir a sua rentabilidade baseada só se aquele número ali no banco está maior ou não. Você comentou que você é uma investidora mais conservadora. Sim. Vamos supor que você montou uma carteira de investimentos que boa parte é ações e criptomoedas. Aí no final do ano a gente vai ver qual foi sua rentabilidade. E suponhamos que foi de 50%. Seu patrimônio aumentou 50%. Enquanto se você tivesse continuado ali em renda fixa, em Tesouro Selic, você teria rendido 15%. Davi, então foi muito melhor eu ter investido em ações e criptomoedas. Não sei, porque você ficou confortável nesse período? Ou será que toda noite antes de dormir você ficava, nossa, tá caindo meu patrimônio. Esse é um detalhe importante. Putz, tá subindo, tá caindo. Então, de que adianta você ter tido um resultado melhor no final do ano, só que durante todo o ano você ficou tensa, você fez uma viagem e não conseguia aproveitar. Então, não faz sentido alguém só buscar ter retornos financeiros e, em contrapartida, tá com uma saúde ruim, tá com um emocional ruim por conta dos investimentos. Os próximos capítulos serão a mesma coisa, será? E os próximos capítulos serão a mesma coisa? Será que você vai continuar com aquele ganho? A gente conhece muitas pessoas que deixam um pouco a empresa de lado e se dedica muito a esse tipo de coisa, principalmente as day trade da vida, compra e vende ações. Agora sobre isso. É aquela compra que você faz diário e vende diariamente, você fica como o Davi acabou de falar. Sim. É como se fosse um cassino. Você fica viciado naquilo. É isso justamente que a gente vê que as pessoas têm que tomar muito cuidado. Porque eu já tive muitas pessoas que se dedicaram dessa forma e terminaram perdendo patrimônio, porque ele vai num ponto que ele fala, não, eu vou recuperar amanhã eu recupero e esse recupera não chega e ele termina realmente perdendo bastante dinheiro nesse sentido. É muito complicado. Tem que ter cautela, Tem que ter cautela, muita cautela. Porque a gente tenta trazer essa perspectiva de que o seu dinheiro tem que servir você. Ou seja, o seu dinheiro ele tem que servir para te dar mais tranquilidade financeira, para possibilitar que você passe mais tempo com as pessoas que você ama, para que você conquiste seus sonhos. O problema é que muitas pessoas se tornam escravas do dinheiro. É verdade. Elas começam a viver em prol daquilo. Então a pessoa não consegue fazer uma viagem de família sem pegar o celular para ver como está a cotação de uma ação que ela possui. Você já viu? Isso existe muito, hein? Pessoas que fazem isso. O tempo todo tá ligado ali, esquecendo. E quando você vai analisar isso, você fala, nossa, será que vale a pena? Você tá tão bitolado assim, tenso o tempo inteiro, enquanto o que realmente é importante na vida você tá negligenciando. Então são coisas que é importante a gente refletir e a gente analisar. Então eu vou preferir investir na ela e deixar eles que ficam dor de cabeça, né? Vocês que... Mas às vezes você faz um cálculo, por exemplo, hoje você pôr um investimento a 10%, 12% ao ano, que você tem aí, você paga aí seus 110%, 120% do CDI em cima de um fundo de outro investimento, que você fica tranquilo e em ações que é um risco, como você precisa acompanhar o tempo todo, será que eu vou realmente ter esse retorno durante o ano? Depende. Às vezes não, você não tem. Às vezes você toma realmente um prejuízo em cima disso. Então precisa tomar muito cuidado, porque a gente precisa ter muita assertividade, você tem que ser assertivo nesse sentido e ao mesmo tempo realmente ter aquilo que o Davi falou. Pensa um pouquinho em você. A tua saúde mental é muito importante, a sua vida é muito importante nesse sentido. E tem alguém que possa trabalhar para você e fazer esse tipo de assessoria. É o que nós fazemos hoje dentro da nossa... É o investimento e a assessoria que nós fazemos. Para a gente ir encerrando, eu queria que vocês fizessem assim um parâmetro geral do que foi... Porque as pessoas assim, o brasileiro, né, em geral...
Eles não gostam muito de falar de política, não gostam de falar de economia, Sim. mas é uma coisa muito importante para a nossa vida, porque a gente, nós somos política e economia, não tem como, né? Exatamente. Tudo que a gente consome, o que a gente faz, o que a gente compra, é ligado política e economia, né? Como é que foi o ano de 2023 e o que a gente pode esperar para 2024? Então, acho que se a gente fosse pensar, né, em economia e política em 2023, foi um ano marcado por muita incerteza, onde a gente veio de umas eleições extremamente polarizadas, onde realmente metade do país tinha uma visão, metade tinha outra visão, e isso gerou realmente tensão nas pessoas confusas a respeito dos próximos anos no país. Atualmente, entrando mais no aspecto econômico, qual o movimento que a gente está vendo atualmente? Que é essa diminuição na taxa de juros, pensando em estimular o consumo, já que a inflação ela se mostrou controlada. Então, o Banco Central realmente fez um ótimo trabalho controlando a inflação no Brasil. E agora, voltando a patamares mais baixos, os investimentos que as empresas fazem, eles costumam ter mais motivos para fazer isso. Então, a tendência é que nos próximos anos a gente realmente tenha mais investimentos por parte das empresas, isso acaba ocasionando em mais emprego mesmo. E entrando nesse aspecto político/econômico, hoje a gente tem algumas reformas passando em Congresso que o mercado olha para ver o andamento delas, seja a reforma tributária ou a reforma da Previdência. Então, são duas reformas que, caso sejam feitas, elas vão impactar diretamente na visão do Brasil, tanto de forma interna quanto de forma externa, pensando nos investidores estrangeiros. Então, acho que 2023 foi um ano marcado principalmente por incerteza no início do ano e que atualmente as próximas coisas que nós temos que ficar de olho é nessas reformas da Previdência, reforma tributária, para saber se elas passarão ou como elas passarão também, e se isso vai trazer benefícios para a população ou não. Mas é uma coisa que o mercado tem que ficar de olho mesmo. E entrando no aspecto econômico, essa questão mesmo de diminuição da taxa de juros, que tende a estimular o consumo e as coisas voltarem a pegar mais tração. Basicamente aí o Davi sintetizou de uma forma bem ampla o que acontece no nosso mercado hoje. O ano de 2023 foi muito desafiador, com essa mudança de governo realmente, foi um desafio muito grande para todos. O país começou o ano e realmente deu uma parada muito grande, a gente percebe isso em todas as áreas econômicas, em todos, né, qualquer segmento de mercado, esperando realmente o que iria acontecer, essas reformas que estão na mão do Congresso e do Senado. A gente precisa ter realmente alguma coisa assim que você tenha mais confiabilidade, não só no governo, mas nas tomadas de decisões que são feitas, aquilo que é levado para dentro do Congresso, que está na mão deles aquilo que realmente o caminho do país, entende? Quando se olha para a taxa de juros, quando se falava taxa de juros alta, que tinha que baixar a qualquer custo a taxa de juros, a gente percebia que não era assim, porque por trás disso existia uma inflação. As medidas que estavam sendo tomadas pelo presidente do Banco Central, por exemplo, ele foi tomando as medidas de acordo com o momento e chegar num ponto que hoje começou a cair a taxa no momento certo e que vai continuar abaixando. Também tem que existir um outro lado também, do lado do governo, que são os gastos, para poder realmente o país andar a passos longos realmente, como a gente já viu e que podia vir acontecendo de muito tempo. Eu acredito muito nesse país. Eu acho que esse país, assim, bem governado, ele anda sozinho. Tá? É um país que tem tudo, nós temos tudo, uma diversificação aqui de raças e de própria produção. O país mais rico na produção hoje é do agronegócio, está aí, a gente sabe disso. O mundo realmente tem os olhos voltados para nós. Nós temos a maior reserva, que é a Amazônia, onde hoje o mundo fala sobre isso e acho que tem que ser bem cuidado. Eu acredito que para os próximos anos tem que realmente o Brasil andar a passos largos e a gente ser vencedor. Eu acredito que realmente isso tem que acontecer. Mas vai depender muito das atitudes do governo, atitude das pessoas que nós colocamos dentro do Congresso para que realmente tome as decisões certas. Não vá só pelo impulso realmente político, mas sim pelo impulso que seja para melhorar o país. Esse país não merece sofrimento, merece ser feliz realmente. Esse povo nosso merece isso. É um povo muito bom. Mas a gente acredita que isso vai acontecer. E, Rose, muitas pessoas, a gente entrou nesse aspecto econômico e político, muitas pessoas têm medo de investir pensando no futuro do país. Mas o que eu tenho para falar para essas pessoas é que a melhor forma que alguém pode ter resultados em relação às suas finanças é investindo como um otimista e poupando como um pessimista. Então, a gente explica esse conceito que, olha, poupe como um pessimista. O que é isso? É você entender que imprevistos vão acontecer.
Então, tente ter dinheiro guardado, coisas que você não espera vão acontecer, crises econômicas podem surgir, e investir como um otimista no quesito de que esses problemas que eles acontecem, eles tendem a serem resolvidos no longo prazo. Então, vamos olhar esse nosso Brasil de 2023. Ele tem os problemas dele? Com certeza. A gente tem muita coisa para melhorar? Com certeza também. Mas vamos pensar no Brasil de 20 anos atrás. Olha como as coisas melhoraram. A gente se tornou um país menos pobre, um país mais rico, um país com mais acesso à tecnologia. Verdade. E então, obviamente, o nosso país tem vários problemas, mas quando a gente vai pensar numa perspectiva de investimento a longo prazo, as coisas tendem a dar certo. Ainda mais fazendo um trabalho mais inteligente, escolhendo bons investimentos, boas ações. Então, nós temos nossos problemas, sim, como país, mas esses problemas não devem paralisar ninguém de cuidar do próprio dinheiro, nem de realizar bons investimentos. É isso aí. Então, aí vocês, da Elo Investimento, para ajudar a gente, né? Muito bom, gente. Muito obrigada. Foi realmente muito esclarecedor. E conhecimento a gente tem que buscar mesmo. E vocês estão aí para nos ajudar, né? Nós que agradecemos, tá? Você nos ter nos convidado para vir aqui participar. Essa a sua pujança naquilo que se faz hoje, com esse novo programa que você colocou em Prudente, eu acho um diferencial para Prudente, realmente. Obrigada. Você está de parabéns e muito obrigado pela essa oportunidade. Obrigada. Olha, eu quero agradecer, então, aqui um presente de vocês. Ó, vou mostrar aqui para vocês, que é este livro do Guilherme Benchimol, que ele é o fundador da XP. E muito legal. Vou ler isso aqui, porque com certeza na raça, né? É brasileiro, né? Exatamente. É a gente. Eu também tenho presente para vocês. Aqui é a nossa caneca do nosso podcast, para vocês levarem de lembrança. Vou tomar o cafezinho de vocês. Muito e lembrando obrigado. aqui Muito obrigado, viu? da Rose. Com certeza. Muito obrigada. Eu quero dizer que quando vocês quiserem voltar, venha falar de economia para a gente, venha falar de dinheiro, de investimentos, tá? As portas aqui do Com Rose Pod estão abertas para vocês, tá bom? Vai ser sempre um prazer, Rose, com certeza. Obrigada. Bom, gente, nós vamos finalizando. Quero agradecer aos patrocinadores, mais uma vez, Sartor Store e Sandrin Móveis Planejados. Eu espero que vocês tenham gostado, se identificaram aí com o assunto. Muito legal, né, gente? Cuidar do dinheiro é primordial, porque é isso que calça o nosso futuro, a nossa família, como o Davi falou aqui, os nossos sonhos. Então, gente, obrigada. Mais uma vez, até quarta-feira, então. Tchau!